Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma ação aqui que tem um enorme potencial. Muitos investidores acreditam nessa empresa, muitos analistas falam que ela tende até a multiplicar mais de 10 vezes. E agora vocês vão entender o motivo de todo esse otimismo do mercado. Então a gente está falando aqui do Banco Inter. E eu tenho aqui as metas do banco para 2027. Essas informações elas estão disponíveis no RI da empresa, então são informações do próprio banco, são projeções onde eles estudam estratégias para chegar nesses números. Então, eles têm como objetivo chegar a 60 milhões de clientes, hoje eles têm 40 milhões. A eficiência, eles buscam um índice de 30%, rentabilidade 30%, 100 bilhões na carteira de crédito e um lucro líquido de 5 bilhões, tudo isso em 2027. E o banco ele teve um resultado muito bom em 2024, que foi um lucro líquido de 972 milhões. Então foi um resultado excepcional, de fato, do banco. 2025 também eles vêm entregando bons resultados, tanto que a ação valorizou muito bem. Se vocês pegarem aí os últimos 12 meses, o banco tem entregado um ótimo resultado. E isso é tudo consequência de um bom trabalho, tudo consequência das entregas mesmo. E tudo isso se reflete na cotação, é natural. Mas, pessoal, para quem não entende muito de negócios e estratégia das empresas, quando a gente fala aqui de bancos como o Inter e o Nubank, inicialmente o objetivo deles é ampliar a base de cliente. Então, eles querem ganhar clientes praticamente a qualquer custo. Eles querem ampliar essa base e no início eles tendem a sacrificar os lucros, por isso acabam tendo até prejuízo. E quem sustenta esse crescimento muitas vezes são os investidores, quem acredita no negócio, mas à medida que eles começam a ter clientes fiéis, clientes que acreditam no produto, que gostam da entrega da empresa, e esses clientes, eles passam então a comprar mais e mais, passam a explorar o leque de produtos que essas empresas têm a oferecer e logo essas empresas elas passam a dar lucro. E essa é a situação do Inter. O Inter já começou a dar lucro, tem há um tempo já que é uma empresa que tem até uma certa relevância aqui no nosso setor bancário e entrega resultado agora, não é mais um banco que dá prejuízo. Então, ele já teve essa virada de chave e agora, pessoal, se espera que o banco tenha um crescimento exponencial. Então, vamos lá, vou trazer mais algumas informações importantes para vocês, que é o comparativo com o setor. Isso aqui é muito interessante. É como o principal concorrente aqui do Inter e que tem uma atuação similar, sempre vão ser os bancos digitais. Então, aqui a gente tem o Nubank como a principal referência para fazer uma avaliação, que é uma empresa também de capital aberto. E o Inter hoje, ele tem um valor de mercado de 20 bilhões de reais e negocia a preço sobre lucro de 18,55, enquanto o Nubank ele tem um valor de mercado de 417 bilhões, é um valor de mercado assim que é maior que o Itaú hoje, até. Preço sobre lucro 32,74, então é um banco que já entrega uma lucratividade maior. O lucro aqui de 2024, se a gente pega o Inter, é 972 milhões, Nubank 11,8 bi. E aí, pessoal, qual que é o ponto aqui? Que se o Inter e o Nubank eles têm atuações relativamente similares, os dois entregam um bom produto aí para os seus clientes. O Nubank ele vem negociando aqui a múltiplos mais elevados. Então, o que a gente entende? A gente entende que o Inter ele está relativamente descontado, ele está descontado com relação ao principal concorrente aí dele do setor, né, que é o Nubank, que tem uma estratégia similar. Então, a gente vê que o Nubank valorizou muito, cresceu muito, os investidores estão colocando muita grana
e meio que deixaram aí o Inter de lado. E se a gente compara também com o BTG, que também tem um viés de crescimento, só que funciona mais como um banco de investimentos, o BTG aqui também negocia múltiplos um pouco mais elevados, né, que os principais pares aí do setor. Então, a gente vê que existe um grande potencial aí no Inter. O Itaú também e o Banco do Brasil, que são grandes referências aí do mercado, mas que tem uma atuação mais voltada para varejo, são os bancos tradicionais, a gente consegue visualizar também que eles já conseguem entregar lucros maiores. O lucro desses bancos é incontestável. Eles negociam também a múltiplos mais razoáveis. Então, vocês conseguem visualizar também os múltiplos aqui sendo numa proporção aí menor, até pelo potencial de crescimento, valorização menor, se a gente compara com o Inter e Nubank. E nesse cenário aqui, no comparativo, a gente vê o Inter como uma excelente oportunidade. De fato, ele vem negociando num patamar bem interessante para quem visa crescimento. E, bom, muitas vezes quem é investidor iniciante começa a estudar sobre o mercado, acaba visualizando um múltiplo desse aqui, um preço sobre lucro de 18,55, como um múltiplo muito elevado, como uma ação cara. Mas vocês têm que entender também que esse múltiplo ele é adequado às expectativas do mercado e ao potencial de crescimento mesmo da empresa, o que, que ela pode entregar. Então, quando a gente fala de uma ação aqui como o Inter, uma ação que é do setor financeiro, mas também voltada para a tecnologia, ela tem um potencial assim enorme de multiplicar por muitas vezes os seus lucros. Então eu fiz algumas projeções aqui para vocês entenderem o que, que o Banco Inter pode entregar aí no futuro e o quanto ele pode valorizar. E aí tem aqui o valuation, projeção para 2027. A projeção do próprio banco é um lucro líquido de 5 bilhões. Hoje o valor de mercado é em torno de 20 bi. Então, se a gente tem aqui num cenário pessimista um múltiplo de 8,22, esse múltiplo aqui, pessoal, ele é referente à média do mercado. Vocês conseguem acessar esses dados até em sites como o Investidor 10, que é a média do setor bancário. Então, em média, as ações do setor bancário negociam a 8,22 preço sobre lucro. Então, se o banco entregar esse lucro aqui de 5 bi, vamos supor que ele entregou 5 bilhões em 2027. Aí ele vai ser negociado a 41 bi, seu valor de mercado vai ser 41 bilhões se a gente considerar aqui o múltiplo da média do setor, que é 8,22. Então, você teria uma valorização de 99%. Porém, pessoal, esse múltiplo aqui ele é pouco provável, porque o Inter ainda é uma ação bancária, mas também com esse viés tecnológico. Ele não é um banco tradicional. Então, ele tende a ser negociado aí a múltiplos mais elevados que o setor, totalmente natural, até pelo potencial de valorização maior. O cenário realista, eu considero aqui a média da Bolsa Brasileira, que é a empresa negociando a 15 vezes lucros. Então, aqui a gente teria um valor de mercado de 75 bilhões, que seria aí o banco entregando esse lucro de 5 bi em 2027, e aí você teria uma valorização de 263%. E no cenário otimista, a gente tem aqui o preço sobre o lucro em 18,55, que seria o mesmo que o banco vem negociando atualmente, e aí a gente teria um valor de mercado de 92,8 bi e uma valorização de 350%. Então, no cenário otimista, você multiplicaria seu capital por 4,5 vezes mais ou menos. Aí, pessoal, é claro que no futuro tudo pode acontecer. O Inter pode entregar lucros maiores que isso aqui, pode entregar lucros menores. A ação pode ser negociada a múltiplos ainda mais elevados se ela ainda tiver um alto potencial de crescimento, se o mercado tiver boas expectativas. Então, isso aqui, pessoal, é só uma projeção.
Mas qual que é o ponto principal aqui? A gente está falando de 2027 está logo aí. E se a gente pega o cenário pessimista, que é um cenário assim que o banco ele vai negociar 8,22 lucros e entregando aqui esses 5 bi, você já tem uma valorização de 99%. Isso quer dizer que se ele entregar até um pouco menos aqui, pessoal, no múltiplo razoável, pelo menos dobrar o seu capital aí você vai. Então, por esse motivo, é uma empresa que eu acredito muito, realmente, e realmente eu vejo o Banco Inter aí tendo um bom resultado no longo prazo, até pelo produto deles. Eu sou cliente do banco e vejo é, a atuação deles como uma atuação muito positiva. Eles têm uma entrega muito boa, nunca tive problema com o banco. Você tem várias possibilidades ali dentro da plataforma. Você pode fazer financiamento, você pode investir no Brasil, você pode investir no exterior. Então, eles têm um produto muito bom e fica aí a ação para estudo. Então, recomendo que vocês estudem, até porque o objetivo aqui do canal não é fazer recomendação de compra ou venda de ativos, é um viés aqui educacional para que vocês tenham esse interesse de ler, de buscar informação, e é um banco que eu acredito muito. Então, fica aí a dica para vocês estudarem. Com relação a esse vídeo, esses eram os principais pontos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.